Fala, Pedro. Brother. Bom dia, galera. E do vácuo. Bom dia. Porra. Bom dia. Fica no vácuo total. Ô, Pedro. Que isso, Pedro? Bom dia, professor. Bom dia, Pedro. Tudo certo, meu filho? Tudo certo. Você conseguiu responder as perguntas do capítulo anterior sem dificuldades? Que ótimo. Tá, 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 tá. Deixa eu abrir aqui. Oi, Flávia. Bom dia. Tudo bem, minha filha? A Reni está atacando aí. Rostinho vermelho. Nesse período de inverno eu sofro, porque eu tenho um pouco de alergia de frio. Se o acordo estiver muito frio, eu dando a espirrar, tem aquela brisa da madrugada, aquele sereno da Bom madrugada. dia. Ei, Matheus, bom dia. E professor, belezura? Graças a Deus. Melhor, só melhor de novo. Pessoal, como é que vocês estão com paciência para assistir um filme, hein? Estão de boa? Deixa eu pesquisar aqui no Preto Velho aqui e ver se tem no Netflix. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ah, deve ter no YouTube, né? Deixa eu ver se tem no YouTube aqui. Tem no YouTube.
Galera, hoje tem aula da Tia Kita com vocês. Sim. É aniversário dela hoje, tá? Seria muito bonitinho vocês fazerem uma homenagem pra Tia Kita. Seria muito emocionante vocês fazerem uma homenagem pra Tia Kita hoje. — 26 seres humanos. Galera, vamos ligar a câmera hoje, não? Férias? Já eu ligo, tô no banheiro, calma aí. Ixi, melhor não ligar, né? Nesse caso, vamos lá, galerinha. Vamos ligar a câmera rapidinho, só pra gente identificar e passar pra frente aqui. Tá. Tem alguém me fala aqui? Galera, eu perguntei no início da aula, não eram todos que estavam aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês me ouvem bem? Oi, Clécio, o que você falou? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Ah, beleza. Eu perguntei no início da aula se vocês tiveram dúvidas nas questões do capítulo anterior, do capítulo 15, que a gente vai falar do processo de industrialização de uma maneira mais global, né? E como que essa globalização ela vai influenciar no nível de desenvolvimento dos países. O assunto do capítulo 15 é basicamente isso. Você vai distinguir as técnicas produtivas, o artesanato, a globalização, e vai entender como que isso afeta no nível de desenvolvimento dos países. Se tiver alguma dificuldade? Tá. No capítulo 16, a gente começa a estudar a Revolução Industrial, dissecando ela pelas fases dela. Para a gente entender isso, entender o que a disciplina propõe, para que eu vou estudar isso em geografia e não somente em história, a gente tem que relembrar do conceito que a gente viu no primeiro capítulo, no capítulo 1, que a gente estudou junto. Espaço geográfico? Espaço geográfico, exatamente, Lucas. A gente tem que relembrar o que é espaço geográfico. Fala para mim, Lucas, o que é o espaço geográfico? É aquilo que é formado pela relação entre o ambiente e a humanidade, por exemplo. É a paisagem produzida e reproduzida pelas relações entre o meio natural e o homem, não é isso? Então, a gente vai entender essas fases da Revolução Industrial justamente para a gente entender o espaço geográfico de cada momento devido a essas interferências. E como essas interferências vão acontecer e por que elas vão acontecer. Essas formas diferentes que as revoluções industriais essas formas, né, diferentes que elas vão tendo ao longo do tempo, vai moldar também o espaço geográfico a cada tempo, né?
É por isso que se distingue, se não seria uma coisa só. É por isso que a gente divide a primeira Revolução Industrial da segunda Revolução Industrial. Eu brinco falando que divide porque é diferente. Se não fosse diferente, era tudo uma coisa só. Era tudo uma revolução industrial só. Mas não, a gente tem várias revoluções aí. No caso, a gente tem várias características distintas. Então, eu vou tentar passar mais ou menos os textos do livro. Eu não sei se vocês conseguiram já ler. Vocês tiveram tempo para ler? Acho que não, né? Já leu, Fábio? Analisa aí. Não. Bacana, não tem problema não. Então, aqui já falar sobre a paisagem, sobre como essas revoluções industriais vão acontecer de maneiras distintas. Então, nessa parte do texto, eu fui fazendo algumas anotações aqui, e eu vou anotando aí, aqui também na tela, e vou explicando para vocês. Espero que não tenha dificuldade de fazer isso. Eu pensei em fazer. Então, eu tenho aqui transformação de matéria-prima em produtos. A Revolução Industrial, ela é basicamente uma mudança na forma de produzir, né? Eu tenho uma produção baseada no artesanato, depois baseada na manufatura, onde eu já tinha as primeiras oficinas. Eu começo a divisão de tarefas, e a Revolução Industrial se caracteriza quando eu insiro a máquina nesse meio produtivo meu. E que máquina que eu vou inserir, né, especificamente? São as máquinas a vapor, né? Então, eu tenho máquinas a vapor alimentadas por carvão mineral. Eu tenho máquinas a vapor alimentadas por carvão mineral. Então, quando eu tenho uma máquina inserida nesse processo produtivo, obviamente eu vou ter um ganho de produção, beleza? Mas o que é de se chamar a atenção nessa primeira parte aqui do texto aqui do livro aqui? É justamente essa relação entre fonte de energia e regiões industrializadas, né? E eu vou perceber, galera, na primeira Revolução Industrial, uma relação muito clara e direta entre as jazidas de carvão mineral e as regiões mais industrializadas do planeta. Onde tem, é mais industrializado. Exatamente. Onde eu tenho disponibilidade de recursos, eu vou ter um processo de industrialização. É daí que nasce aquela corrente do pensamento geográfico chamado de determinismo geográfico. A partir daí que um cara chamado Friedrich Hatzel vai falar bem assim, o lugar só vai se desenvolver se ele tiver condições para tal. O lugar só vai se desenvolver se as condições naturais desse lugar, tanto climáticas quanto de recursos naturais, possibilitar esse desenvolvimento. Esse tipo de pensamento, galera, é o que vai fazer eclodir a Primeira Guerra Mundial. Porque a galera precisa de matéria-prima, ele precisa de fonte de energia. Vai criar o imperialismo e depois vai confrontar o imperialismo. Exatamente. Porque aí você não precisa de mais terras, você não tem essa abundância de recursos. Então, partindo do pressuposto que eu só vou desenvolver se eu tiver recursos disponíveis, se eu não tenho, eu vou buscar, né? Então, a primeira coisa que eu tenho é as regiões carboníferas, né? Então, eu posso citar aí, por exemplo, a Bélgica, França. Vai falando, por favor, para eu não ter que ler aqui. França, Inglaterra, norte da Itália. Para colocar Reino Unido. Reino Unido. Sim. Reino Unido, norte da Itália, né? Nordeste dos Estados Unidos e na Ásia o Japão, aqui, que é o que está falando aqui. Peraí. Nordeste dos EUA e Japão. Pronto. Essas regiões vão ser as mais desenvolvidas industrialmente pelas condições, por ter elementos necessários para tal, né? Principalmente aqui a relação nossa direta com relação às jazidas de carvão mineral. Uma bosta de textura. Em relação às jazidas de carvão mineral. Um detalhe importante é o seguinte: se a gente fazer uma comparação dessas regiões industrializadas, da primeira Revolução Industrial para hoje, a gente vai perceber que todos esses lugares citados aqui, hoje ele é caracterizado como centro de industrialização tradicional, que já não é mais
os principais centros de industrialização com essas características de indústria. Esses lugares hoje se transformaram. Por quê? Porque são os lugares mais desenvolvidos nessa época. E os lugares mais desenvolvidos do nosso período atual não são os lugares que a gente tem as indústrias mais pesadas. Porque as técnicas mudaram. Exatamente. A gente está vivendo outra revolução industrial. Mas vamos lá, parte por parte, vamos tentar desenvolver o raciocínio por partes aí. Eu acho que vai ficar até melhor para copiar, se eu trouxer para que for ruim. Então, galera, se vocês quiserem copiar, tira um print rapidinho, se quiserem copiar. 1, 2, 3. Tirou. Mas está no texto. Só ler também e marcar depois. Depois eu tenho aqui um paralelo do campo para as cidades, né? Por quê? A revolução industrial, a revolução das máquinas, só que a revolução das máquinas, a indústria é uma atividade, sobretudo, uma atividade urbana, só que o meio rural ele não deixa de ser impactado, né? O meio rural ele entra no Reino Unido numa condição bem interessante. Um pouquinho antes da Revolução Industrial, você tem no Reino Unido um processo de cercamento do campo, onde os donos, os proprietários de terras ali começam a cercar esses campos e arrendar essas terras, expulsando os colonos dessas áreas. Êxodo rural. Exatamente. Promovendo um êxodo rural. Esse êxodo rural vai servir para quê? Vai servir como mão de obra para as indústrias. Né? Peraí. Mão de obra para as indústrias. Né? Esse êxodo rural é mão de obra para as indústrias. É nesse contexto que um cara chamado Thomas Robert Malthus, ele vai criar uma teoria populacional chamada de teoria malthusiana. Ele vai falar assim, porra, mas vamos lá. A galera que produzia alimento é a galera que morava no campo. E essa galera que morava no campo agora foi para a cidade. E quem é que vai produzir alimentos para nós comer aqui na cidade? Então, se o mundo continuar do jeito que está, isso é a teoria de Malthus. Se o mundo continuar do jeito que está, daqui a pouco tempo vai faltar comida no mundo, porque você tem uma população crescendo em projeção geométrica, uma produção de alimentos crescendo na progressão aritmética, e isso não vai bater. Daqui um dia o mundo vai entrar em colapso, porque você não vai ter uma produção de alimentos suficiente para abastecer a população. Só que ele esqueceu de uma coisa. Ele esqueceu que o fato de a galera ir para as cidades, o fato de a revolução industrial mudar a forma de produzir nas indústrias, essas mudanças também vão acontecer no campo. Então, no campo, você também vai ter a mecanização. Porque as máquinas desenvolvidas para as indústrias também vão ser, além de ter máquinas criadas, desenvolvidas para as indústrias, também vai ter máquinas criadas e um desenvolvimento de técnicas para o campo. Vai aumentar a produção no campo também. Aumentar a produtividade. É um termo diferente de produção. A produtividade, consequentemente, pode aumentar a produção. Mas, assim, nas mesmas áreas que eu produzia 50 sacas de café, só um exemplo, que está na cabeça da gente, eu tenho um hectare e produzo 50 sacas de café. Nessa mesma hectare, eu produzo 70 sacas de café agora, eu aumentei a minha produtividade, consequentemente a minha produção. Mas a minha produtividade vai aumentar a produção na mesma área, que é o que aconteceu com a mecanização agrícola, o que aconteceu com a Revolução Industrial. Por isso que a teoria de Thomas Robert Malthus ele foi por água abaixo. Ele não contou com esse desenvolvimento tecnológico no campo. Beleza. Então, eu tenho um êxodo rural, eu tenho uma mão de obra saindo do campo e indo para cidades, absorvida pelas indústrias em determinado momento, e eu tenho uma mecanização do campo. Beleza. Vamos falar sobre o espaço urbano. Galera, como que são as cidades no Brasil? Vamos lá. Como que são as grandes cidades brasileiras? Como que é? Você já foi a São Paulo? Rio de Janeiro, melhor exemplo, nós em Rio de Janeiro. São Paulo tem umas partes que é bonitinha ainda. O Rio de Janeiro é quase tudo feio. Você já foi ao Rio de Janeiro? Vocês já andaram na Avenida Brasil do Rio de Janeiro? Vocês já viram a organização socioespacial daquele lugar? Eu não lembro como é. Faz 6 anos que eu fui. Então, cara, a saída para a Via Dutra do Rio de Janeiro é a favela dos dois lados. E quando é um lugar menos favelado, é feio.
Você vê uma pressão demográfica sobre o lugar, uma desorganização urbana. Isso não é culpa das pessoas que estão ali. Isso é culpa do processo de urbanização desordenado que o Brasil viveu. Na Europa, isso vai acontecer, só que num tempo anterior, né? A gente está falando aqui do século XVIII, de 1700 e bolinha, as cidades europeias começando a ficar inchadas. As cidades europeias vai ter um problema de pressão demográfica muito grande. Essa galera que sai do campo e vai para as cidades, elas posteriormente vão trabalhar nas indústrias, mas não é todo mundo de uma vez. Vai ter muita gente desempregado, você vai ter muita gente desempregada, você vai ter exploração de trabalho infantil nas indústrias, porque as primeiras indústrias, elas não tinham as características das indústrias que tem hoje. Hoje a gente ouve falar que em função da globalização a gente tem um desemprego estrutural, né, que a partir das máquinas tal, consegue substituir a mão de obra dentro das indústrias e desempregar pessoas. Nas primeiras indústrias eu absorvia muita mão de obra, não absorvia toda a mão de obra disponível no primeiro momento, por isso que eu tinha gente desempregada, mas eu precisava de muita mão de obra. E muitas vezes eu usava trabalho infantil para isso. Por quê? Por várias razões, as principais é porque era mão de obra mais barata, mais fácil de ser explorada, né? Que dava um custo menor. Então, os industriais da época queriam baratear seus custos, queriam produzir produtos, vender e ganhar dinheiro. Basicamente isso. Então, eu vou ter uma cidade com descontentamento dos trabalhadores em função das péssimas condições de trabalho. Vocês imaginam o seguinte, a gente está vindo fundamento dos trabalhadores em função, eu escrevi tudo errado aqui, função das péssimas condições de trabalho. Vocês imaginam que a gente está vindo de um mundo pré-capitalismo comercial, a gente está vindo num mundo em que era normal explorar as outras pessoas, aqui na América tinha muitas colônias com mão de obra escrava. Você tem uma mudança numa forma de produção, mas as relações trabalhistas não mudou tanto ainda, né? Você só mudou a forma de produzir. As relações trabalhistas ainda precisam se adequar a esse momento. Então, nesse período de adequação, você tem exploração de mão de obra infantil. Vamos lá, vou colocar aqui exploração. Mão de obra infantil. Mulheres grávidas nas indústrias. Mulheres grávidas nas indústrias. Uma série de condições que vai criar um descontentamento da população urbana desse lugar, certo? A partir daí, a gente tem a primeira, o surgimento, a formação dos sindicatos. Os sindicatos hoje, principalmente hoje, no Brasil, com a polarização política que a gente tem, com todos os históricos que a gente tem do sindicato, é visto como uma coisa extremamente ruim. Mas pensa vocês numa massa de gente, uma classe trabalhadora imensa, sem dinheiro, com péssimas condições de vida, sem o campo para trabalhar, porque teve o cercamento dos campos, as pessoas saíram do campo e foram praticamente expulsas para as cidades. E a única oportunidade de emprego que essas pessoas têm é na indústria. Imagine que eu não tenho leis trabalhistas, eu não tenho lei que impede o camarada de contratar crianças para trabalhar, de colocar mulheres grávidas para exercer função de trabalho pesado em indústrias altamente tóxicas, né? Porque você tem a principal matéria energética, o principal recurso energético que eu tenho é a queima de carvão mineral. Muito poluente. Extremamente poluente. Então, assim, as pessoas não têm outra opção de trabalho, vão trabalhar nas indústrias. Então, esse descontentamento vai criar essa organização em sindicatos para buscar lutas por direitos trabalhistas, legislações trabalhistas que trouxesse um mínimo de condição de vida para esses trabalhadores. Então, a gente começa a entender como que esse espaço... Eu vou até passar aqui, porque o que está escrito aqui cabe na prática seguinte. A gente começa a perceber como que o espaço ele é moldado pelas relações entre o capital e as pessoas na primeira Revolução Industrial. Beleza. Essa cidade que a gente está falando aqui, ela é um espaço do que a gente
rotineiramente vão ouvir falar. É um espaço de contradições, né? O que é o espaço europeu? E o que é aqueles lugares que a gente vê no mapa da página anterior, que são as jazidas, né, de carvão mineral? Esses lugares, eles vão se tornar, onde que eu tenho jazida de carvão mineral, eu vou ter espaços desenvolvidos, espaços de industrialização. Galera, no século XVIII, Londres era a cidade mais importante do mundo. Era a metrópole mundial. Essas cidades que a gente citou ali atrás, esses países que a gente citou aqui atrás, França, Alemanha, o norte da Itália, o nordeste dos Estados Unidos, que é a região de Nova York, Boston, eram os lugares mais desenvolvidos do mundo. É como se a gente estivesse falando hoje de Nova York novamente, de Londres novamente, só que com essas características urbanas, com esses problemas urbanos, muito mais evidentes do que hoje, né? Então, você tinha o que se chama de espaço de contradição, porque do mesmo lado que eu tinha um lugar extremamente próspero, extremamente desenvolvido, eu tinha a miséria, a mendicância e a disseminação de doenças e de marginalidade. Da mesma forma que eu tinha um lugar extremamente desenvolvido, paralelo a isso, eu tenho um lugar extremamente pobre, né? É exatamente o espaço urbano que a gente tem nos países periféricos hoje, né? É exatamente o espaço urbano que eu tenho no Brasil atual. Por isso que a gente fala que o Brasil está atrasado mais ou menos 150 anos na história em relação aos países ricos. Porque os países ricos já passou pelo problema que o Brasil já passou. Você vai a São Paulo, por exemplo, você tem um bairro, ano passado eu visitei um bairro chamado Itaí Bibi de São Paulo, nunca imaginei que fosse ali na minha vida. Cara, todos os prédios daquela região têm heliponto. Todos os prédios têm heliponto. Um apartamento naquela região de São Paulo custa 5, 10 milhões um apartamento. E você vai analisar a densidade demográfica ali, mora 2, 3 pessoas em cada apartamento de 5 milhões de reais. Tem um lugar lá que a densidade demográfica é 45 mil por quilômetro quadrado, tipo em Paraisópolis lá. Exatamente. Você vai nesse mesmo apartamento que mora 2 pessoas em Itaí com 5 milhões de pessoas, com 5 milhões de reais, lá nessas regiões de favela, você tem 50 pessoas morando nesse mesmo espaço, num barraco que gastou 15 metros de lona para fazer. Então, são espaços de contradições. Então, o que a gente precisa analisar? A gente precisa analisar que a primeira revolução industrial vai acontecer em espaços que vão se tornar espaços desenvolvidos. O que a gente falou até agora? Matriz energética em carvão mineral, um êxodo rural em função do cercamento dos campos, no caso da Inglaterra, mas uma atração populacional muito grande para as cidades, em função das indústrias, e uma exploração de mão de obra e uma condição precária de trabalho. É o que se pode ver nessa imagem aqui. Ó. Deixa eu apagar o que eu risquei aqui. É o que a gente consegue perceber nessa imagem. O que vocês veem nessa imagem? Cara, isso aqui tá parecendo trabalho de obra infantil. Exatamente. Olha o que está escrito aqui na legenda aqui, ó. Uhum. Gravura do século XVIII que retrata crianças trabalhando em uma fábrica de cordas na Inglaterra. Cara, isso é uma coisa comum naquele espaço. Nesse contexto industrial, isso é uma coisa comum. Eu não tinha legislação trabalhista, eu não existia isso, né? Não existia nada previsto. Para a gente ter uma ideia, é o coronavírus hoje. Não tinha nada previsto para a situação que a gente está hoje. Por exemplo, não tinha nada nem previsto de estudar online e foi uma coisa que a gente foi obrigado a fazer de um tempo para o outro. Então, não tem nem legislação a respeito desse tipo de coisa. É o que acontecia nessa época da primeira Revolução Industrial. Você não tinha legislação que impedia crianças de trabalhar. Você não sabia das consequências que isso ia ter para a criança. Né? Mas o que a gente percebe é que você cria espaços de pessoas poderosas, ricos, que são os industriais da época, e dentro dessas mesmas cidades, um espaço de miserabilidade muito grande. Aí eu tenho aqui indústrias e principais cidades do século XIX. Se a gente pegar as duas imagens e sobrepor uma à outra, a gente vai ver que coincide com as jazidas de carvão mineral. O que eu tenho nesse parágrafo aqui? Eu tenho basicamente a citação de diversos problemas urbanos que acontecia na Europa nesse período, no século XIX. É o que a gente vai perceber que a gente tem no Brasil hoje, dado ao nosso atraso de desenvolvimento. Né? Então, assim, as cidades europeias tinham vários problemas urbanos
por conta do crescimento em demasia, por conta do número de pessoas que se deslocou do campo para a cidade e pressionou a infraestrutura urbana daquele lugar ali. Tá. No final da primeira revolução industrial, você consegue perceber... Vocês já viram aquela imagem do David Harvey? Deixa eu pegar aqui. Globalização. Está compartilhando o livro ou está compartilhando a tela? Está compartilhando a tela. Tá aí no seu navegador. Está no navegador? Aham. É provável que você já abriu as imagens aí? Tá bem legal. Ainda está carregando. Apareceu aqui. Abriu já. Apareceu. Vocês provavelmente vão estar vendo uma imagem com a Terra diminuindo de tamanho. A pesquisa. Estão vendo? Apareceu agora? Apareceu? Sim. Beleza. O que essa imagem retrata para a gente, galera? Essa primeira imagem para a segunda é exatamente do final da primeira Revolução Industrial para o início da segunda. É o que a gente começa a perceber. Deixa eu voltar um livro aqui. Essa imagem é uma das mais representativas de como a globalização ela altera a nossa O perspectiva. espaço vai diminuindo aí. Oi? Oi? Essa... Fala, Lucas. Não, nada não. Ah, tá. Essa imagem que vocês viram aí, ela é uma das imagens que mais consegue representar para a gente a nossa perspectiva espacial pós-revoluções industriais. É como se o mundo estivesse diminuindo. Por que o mundo vai diminuindo? Né? No final da primeira Revolução Industrial, você já tem o uso dessa mecanização para os meios de transporte e de comunicação. Né? Você começa principalmente no meio de transporte, na primeira Revolução Industrial. Nos meios de transporte. Você consegue acelerar os navios, que antes era a vela, agora eu tenho navio a vapor. Né? Eu já tenho locomotivas, eu já não preciso mais de cavalo e carroças. Eu tenho locomotivas que conseguem romper grandes distâncias, carregar grandes volumes de mercadorias e em muito menos tempo que as carroças. Então, o marco da primeira Revolução Industrial, do final dela, é justamente a maior velocidade dos meios de transporte, possibilitando o transporte de mercadorias, possibilitando as trocas comerciais. Maior velocidade dos meios de transporte. Né? Então, eu vou começar a ter um mundo mais conectado, um mundo mais evidenciado nas relações econômicas. Com isso, os países que começaram a primeira Revolução Industrial, eles vão conseguir dominar, agora, não necessariamente territorialmente os outros, mas conseguir uma dominação econômica de maneira mais evidente. Né? Naquela divisão internacional do trabalho, eu consigo ser mais efetivo, eu consigo impor minhas condições econômicas, e isso vai trazer reflexos para a gente até os dias atuais. Aí eu tenho uma perguntinha, agora é com você, eu pensei da gente fazer juntos durante a aula, mesmo que eu não consiga explicar todo o capítulo, mas eu pensei de fazer juntos. Pode ser? Por que vocês não me respondem? Vamos lá, galera. Identifica algumas transformações espaciais decorrentes da origem da primeira fase da Revolução Industrial nos itens seguintes. Letra A. No meio de transporte e na fonte de energia que passaram a ser mais utilizadas. De cara já tem a máquina a vapor aí. Exatamente. Então, vamos colocar aqui máquinas a vapor. E a energia? Queima de carvão. Exatamente. Elas eram tocadas pelo carvão mineral, né? Carvão mineral.
Cara, isso gera uma poluição no meio natural, que é uma coisa absurda, mas tudo bem. Na organização das condições de trabalho, o que que eu tinha Ó, trabalho naquele... infantil aí. Exatamente, exploração de mão de obra. A mão de obra, nesse caso aqui, infantil e mulheres. Colocar mais graves, eu não sei se eu posso falar isso, mas os homens também que trabalhavam, eles eram explorados. Eles eram colocados a condições de trabalho por longas jornadas, recebiam pouco, mas eu acho que se a gente coloca aqui mulheres e crianças sofriam muito com esse efeito, eu acho que fica mais chocante assim, para a gente fixar na cabeça da gente o nível de exploração que tínhamos. Na imagem C, eu tenho um clima na qualidade do ar e das águas. Então, o que eu tenho na imagem? Vocês analisando o livro aí, né? Poluição. Exatamente. Eu tenho muitas chaminés aí, né? Eu tenho muitas fábricas que vai lançar gases poluentes, partículas poluentes na atmosfera e nas águas. Então, eu tenho essa condição espacial, tem muitas fábricas, eu tenho uma concentração de muitas fábricas nos espaços ao entorno das jazidas de carvão mineral, que vai lançar muitas partículas, lançar muita poluição e criar uma condição de poluição atmosférica muito intensa. O detalhe é que ninguém nunca se preocupou com isso até a década de 70, até a década de 60, que a gente viu nos capítulos anteriores lá, né? Então, você tem o início da Revolução Industrial, 1750, 1760, tem a galera fazendo essa desordem com o meio ambiente e ninguém estava preocupado. Só 200 anos depois começam a ver o troço. Naquilo que a gente estudou sobre o Clube de Roma, Estocolmo e etc. Muito bem. Vamos seguir aqui. Deixa eu passar, né? Beleza. Aí eu tenho, galera, a segunda revolução industrial. 836, não vou falar, acho que vai dar pra falar tudo não, vai ficar muita informação, não sei se dá pra falar tudo. E dá. Segunda revolução industrial. A primeira grande mudança que eu tenho na segunda revolução industrial, vocês conseguem me apontar? Vocês já ouviram falar? Já viram alguma vez sobre isso? Vocês falaram que não leram já. A minha primeira grande mudança é a minha matriz energética. Petróleo? Exatamente. Eu já deixo a dependência petróleo e depois... Começa a era do petróleo por aí. Exatamente. Elétrica. O petróleo é energia elétrica, principalmente o petróleo, né? O petróleo, por uma característica, é bem interessante, que o petróleo é muito versátil. Eu consigo usar o petróleo de várias maneiras diferentes, né? Como combustível, por exemplo, posso usar como gasolina, como óleo diesel. Ele serve como base para a indústria química. Os subprodutos dele. Ele é muito versátil, muito mais versátil que carvão mineral. Carvão mineral eu vou queimar ele. Carvão mineral eu uso basicamente em duas formas, ou queimando ele para produzir calor, ou no componente para a produção do aço, né? Ele é muito menos versátil. Petróleo gera um monte de subprodutos ali que dá para aproveitar. A outra coisa é a energia elétrica, que também vai ser muito utilizada nas indústrias, nos parques industriais. Mas a grande mudança que eu tenho é na matriz energética. Eu deixo de ter motor a combustão externa e passo a ter motor a combustão interna. Eu acho que vocês estudam isso em física, né? A queima não acontece fora do motor, como no carvão mineral. A queima acontece dentro do motor. A explosão do combustível é dentro do motor. Vocês veem isso em física, Lucas? Sim, esse último capítulo, termodinâmica. Exatamente. Beleza. Então, eu vou ter essa mudança na matriz energética, eu vou ter o desenvolvimento dos meios de comunicação. Então, primeiro, o telégrafo. Galera, essas coisas, se vocês relembrarem a imagem que eu mostrei para vocês, vai diminuindo mais ainda o mundo, né? O mundo vai ficando menor ainda. Por quê?
Porque antes eu melhorei os meios de transporte, agora eu melhoro o meio de transporte de novo e eu tenho um sistema de comunicação. Eu não preciso mais pegar uma carta lá da Europa, uma gama de documentos da Europa e vir para a América para a galera ler e saber o que está acontecendo. Eu passo um telégrafo com pouco tempo, com poucas horas, essas informações vão sair da Europa e vai chegar na América. Então eu começo a reduzir o meu espaço. Eu começo a criar elementos produtivos mais eficientes. A energia elétrica dentro das fábricas vai criar uma eficiência maior para essas fábricas e, principalmente, vai diminuir aquela dependência que eu tinha das jazidas de carvão mineral, né? Eu já vou começar a ver espaços industrializados, não necessariamente organizados ao entorno das fontes de carvão mineral. Eu vou começar a ter essa configuração espacial um pouquinho diferente. Eu tenho o telégrafo posteriormente o telefone. O telefone vai cair na graça das pessoas, por quê? Porque é uma coisa que eu vou ter na minha casa. Eu não preciso mais mandar um telégrafo para alguém. Eu não preciso mais de um controle sobre as minhas informações, que o telégrafo você manda... Vai ser mais prático. Exatamente. E aí já começa a entrar num outro contexto também, né? O telégrafo ele começa a ser um bem de consumo extremamente difundido, né? Então você já começa a ter uma difusão de hábitos através de produtos pelo mundo, né? O telefone ele não deixa de ser isso também para o mundo. Na leitura complementar, pessoal, tem um texto que é muito interessante da gente ler, vocês lerem, né? Acho que não precisei eu ler com vocês, não. Mas é muito interessante vocês lerem. Por quê? Porque esse texto, ele vai fazer uma relação entre a comunicação que era feita por periódicos jornalísticos, por exemplo, e essas informações eram controladas por jornais, por empresas de mídia, assim, na época, para agências de notícias, e com a disseminação do telefone, você começa a ter uma propagação de informação, segundo o autor, sem controle, né? E ele entende que isso pode ser prejudicial à organização social, prejudicial às informações, as informações podem chegar de maneira incorreta, enfim. Se vocês analisarem esse pensamento do cara aqui, lá no início do século XIX, início do século XX, você vai perceber que tem muito a ver com o que a gente pensa, ou algumas pessoas pensam, sobre a internet, né? Tem muita gente que vê a internet, de certa forma, como um risco. E como essas informações podem prejudicar a nossa vida, a nossa organização espacial, por não ser informações fidedignas. Enfim, é uma relação muito curiosa, por quê? Porque é uma mudança de padrão de comunicação. Eu não sei se vocês têm essa perspectiva de mudança em si, porque vocês já nasceram praticamente na época da internet, né? Alguém de vocês se lembra de quando não havia internet? Lembra, Lucas? Ah, não, isso aí faz bastante tempo. Você já nasceu no mundo com internet. Não, você, pessoalmente, já nasceu no mundo com internet. Tô certo? Sim. Então, isso é curioso. Se você conversar com seu pai, por exemplo, sua mãe, sua tia, sei lá, eles vão perceber que existe uma mudança no padrão de comunicação. Cara, você falar com uma pessoa em tempo real, vendo a pessoa, isso é uma coisa que há 15 anos no Brasil era inimaginável. Não é muito tempo. 15, 20 anos no Brasil, isso é uma coisa que era de ficção científica, né? Então o texto ele vai trazer essa perspectiva, só que da mudança do telégrafo para o telefone. Mas é uma perspectiva bem interessante. Aí depois, galerinha, já é 8h42, eu vou deixar para a gente terminar e falar do Fordismo amanhã. Porque não vai dar tempo para terminar hoje, eu vou começar e não vou terminar. E a gente fala do Fordismo amanhã na última aula, tá bom? A gente fala rapidinho também, tem as atividades pra vocês fazerem, a gente encerra a aula quando terminar de falar e vocês fazem as atividades. Se vocês puderem ler o conteúdozinho, o conteúdozinho fica diminutivo e menosprezando o conteúdo. Vai ser bacana que a gente consegue debater ao invés de eu ficar expondo o conteúdo para vocês.
Alguém tem algo para comentar, para falar? Não, galera? Então amanhã a gente fala de Ford, então. Amanhã você tem aula também? Tem, a última aula amanhã. Beleza? Vocês estão muito sem graça, velho. Vocês não falam nada, vocês não respiram no microfone. Vocês não... Fala, Esther. Tô respirando agora. Vocês não falam nada, velho. Vocês deixam a gente no vácuo total aqui. Não sei o que tá acontecendo, não. Só Lucas e Esther que ficam com a câmera ligada aqui, ó. Tava com medo aqui, tio. Ah, hora dessa, Pedro. Hora dessa, cara. 8h30. Eu tenho fome. O que eu posso fazer? Então, como o microfone ligado, pra eu saber que você tá vivo. Pra gente não ficar de sessão de espírito. Fulano, você está aí. Galera, beijos. Até amanhã. Saudade de vocês. Tchau. Tchau, beijo.